tarde, eu sou a Josi Posempo, estou com você novamente aqui na Rede Cinturão Verde Televisão no Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta-feira às 14 horas. E o Sobre Isso de hoje começa falando de cuidado, não aquele cuidado teórico distante, do cuidado que se aprende cedo, dentro de casa, observando, convivendo. O nosso convidado cresceu dentro do ambiente do Corpo de Bombeiros, viveu o mundo civil, passou por diferentes cidades e assumiu responsabilidades muito jovem e hoje ocupa uma função que exige técnica, liderança e, sobretudo, humanidade. A história dele ajuda a entender por que alguns riscos não podem ser ignorados e por que pequenas atitudes salvam vidas. Eu estou falando aqui do Tenente Victor Benjamin Vieira Moura. Tenente, muito prazer, muito obrigado por estar aqui com a gente no Sobre Isso. Obrigado, Josi. Eu que agradeço o convite. O Tenente Moura é comandante do pelotão responsável pela área operacional do quartel da 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar de Cianorte. Nascido em Curitiba, ele cresceu dentro do ambiente do Corpo de Bombeiros. Filho de um sargento da corporação, convivendo desde cedo com a disciplina, o serviço e o cuidado com o outro. Após vivências no mundo civil e a escolha consciente pela carreira militar, atua desde 2022 em Cianorte, cidade com a qual criou um forte vínculo pessoal e profissional. Ainda jovem, participou de atividades e pequenos projetos ao lado do pai, experiência que contribuiu para a construção de valores como a coletividade, a atenção ao outro e respeito às regras. Em um momento importante da sua trajetória, deixou Curitiba e viveu no Rio de Janeiro, onde passou a ter contato direto com o mundo civil. Trabalhou com serviços como limpeza predial, manutenção de fachadas, vivenciando uma realidade distante da estrutura militar, marcada pelo esforço físico, pela informalidade e pelo aprendizado prático do cotidiano. Essa passagem pelo mundo civil teve um papel fundamental na sua formação pessoal. Foi a partir dessa vivência que optou, de forma consciente, pela carreira militar. Ingressou na academia e formou-se oficial do Corpo de Bombeiros Militar com bacharelado em Segurança Pública e Redução de Desastres, assumindo ainda jovem funções de liderança, gestão de pessoas e tomada de decisão. Após a formação, atuou em unidades de maior porte, passando por Maringá, Apucarana, até chegar em Cianorte em 2022. Na cidade, construiu vínculos que vão além do exercício profissional. Cianorte tornou-se um espaço de vida, convivência e pertencimento. Atualmente é comandante do pelotão e responsável pela área operacional do quartel da 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, atuando diretamente na coordenação das equipes. Atualmente é comandante do pelotão e responsável pela área operacional do quartel da 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, atuando diretamente na coordenação das equipes, no atendimento às ocorrências e na relação cotidiana com a população e o setor produtivo da região. É a partir dessa trajetória construída entre vivência familiar, o mundo civil e a formação militar que o Sobre Isso propõe a conversa de hoje. Nós ouvimos muito falar sobre os militares, né? E você viu aí a importância de ter toda uma formação, uma graduação para que sejam bons militares. Tenente Moura, a sua história começa dentro do Corpo de Bombeiros. O senhor cresceu acompanhando a rotina da corporação, sendo filho de um sargento. Como foi crescer nesse ambiente e o quanto isso moldou quem o senhor é hoje? Moldou sobremaneira. A partir do momento que a gente tem uma formação por um militar, a gente vai ter introduzido na nossa vida, na nossa rotina familiar, o civismo. E o civismo, embora eles sejam tradições carregadas pelos militares, eles vão muito além disso. Como a gente até brincou aqui na minha chegada, né, que eu chamei a senhora de senhora, mas não pela idade, por ser uma mulher casada, né, merece respeito. Uma moça que não fosse casada eu chamaria de senhorita. E isso é algo que a gente tem que trazer do lar. Coisas como quando eu entrei aqui, pedir licença para entrar, porque não estou entrando na minha casa, estou entrando num local que é de outra pessoa. E são coisas que o militarismo ele traz, a apresentação pessoal, pedir licença, o respeito com as outras pessoas. Só que, na verdade, isso é tudo civismo, né? Isso são coisas que não deveriam ter se perdido, mas são tradições que dentro do militarismo se mantêm muito vivas. Muito bom essa sua colocação, Tenente, porque quando você fala que é o civismo, e de fato é, né? Todas as pessoas deveriam agir com esse respeito, com essa educação, embora em muitas situações isso se torna quase incomum, né? Mas, de fato, não é só o militarismo, né? O civil também
poderia, não só poderia, como deveria ter essa atitude, né, de respeito, mas, enfim, não se vê muito. E o senhor, ainda jovem, teve contato direto com a disciplina, com a hierarquia e com o senso de serviço. Que aprendizados dessa infância e adolescência o senhor carrega até hoje em sua atuação como comandante? Olha, eu acho que da minha adolescência, principalmente a época que eu trabalhei, como a senhora falou ali mais cedo, né? Trabalhei bastante tempo pendurado, fazendo limpeza predial, manutenção de fachada. A aprendizagem a lidar com todo tipo de pessoas é muito interessante, porque a gente lida com uma parcela da população que hoje eu também lido, hoje eu também trabalho com a mesma parcela da população, que é uma parcela numa situação de um pouco mais vulnerabilidade social, e são pessoas que muitas vezes precisam de um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, uma lida um pouco mais delicada, e são coisas que eu consegui trazer dessa minha vida e consegui aprender que se você consegue ter essa gestão, ter essa cautela, essa delicadeza, esse cuidado com essas pessoas, você consegue lidar com qualquer um. E aí, na sequência, né, ao mesmo tempo que os meus colegas eles eram assim, as pessoas para as quais a gente trabalhava, imagine, quem que paga alguém para limpar a fachada do seu prédio? São as pessoas na alta situação social, que também precisam de todo tipo de delicadeza, cuidado e atenção, também de um Da tipo mesma totalmente forma. diferente, mas também tem que ter bastante dedo para mexer. E hoje, como eu chefio tanto o setor operacional, onde eu atendo grande parcela da população em situação de vulnerabilidade, e também sou chefe do setor de prevenção, então as empresas que querem abrir negócio, as análises de projeto, vistorias de eventos, também passam por mim, eu acabo ainda lidando muito com esses dois públicos. Eu acho que essas vivências, elas foram muito úteis para mim hoje. Eu trago essa bagagem, porque a gestão de pessoas, por mais que a gente leia livros, tenha instruções, não existe nada como a prática que vai realmente preparar a gente para gerir pessoas. Tenente, você mencionou que a sua vida civil, trabalhos que você fez, isso influenciou de algum modo para a sua escolha como militar? Sim, com certeza. Tive um determinado momento ali, então, que eu percebi a necessidade de buscar algo que financeiramente fosse mais interessante e fiquei exatamente me questionando assim, o que que eu poderia fazer nesse momento? Já tendo tido a experiência com meu pai de treinos com água, já tinha uma ambientação com ambiente aquático muito grande, desde mergulho, a natação, a todo tipo de situação. Aí, depois dessas situações, tive uma grande intimidade com o ambiente vertical, inclusive a minha área de especialização dentro do bombeiro. Na sequência, me coloquei nessa posição de me perguntar assim, o que eu posso fazer com esse conhecimento que eu tenho hoje? Como eu posso contribuir para a sociedade e fazer algo que eu já conheço um pouco, né? Já gosto de fazer. E para mim o bombeiro ele se encaixou muito bem. E diferente de muitos que entram muito cedo na corporação, o senhor fez uma escolha consciente, depois de viver outras realidades, né? E em que momento o senhor percebeu que o Corpo de Bombeiros não era apenas uma herança familiar, mas era um propósito pessoal, era uma escolha sua mesmo? Eu diria que o momento decisivo foi quando eu conheci a minha esposa. Muito mais do que eu, minha esposa sempre teve o sonho de ser bombeiro, ela hoje é soldado da corporação. E na época ela era caixa de mercado quando ele limpava prédios. Vendo o sonho dela, me inspirei e falei, cara, é realmente isso aqui mesmo. Vou sonhar junto com ela. Com ela, perfeito. E o senhor se formou oficial com bacharelado em segurança pública e em redução de desastres, assumindo desde cedo funções de liderança. O que mais mudou na sua visão de mundo quando passou a liderar pessoas e responder por vidas? Olha, eu acho que o ponto de virada de chave quanto a gerir pessoas é entender que uma pequena decisão minha hoje, ela pode afetar em grande parte a vida de uma pessoa. Hoje, se um militar me o aniversário da filha dele, por exemplo, ele precisa de uma troca de serviço, ele conversa comigo. Eu não posso me dar o luxo de estar num dia ruim, de estar estressado, de estar mal-humorado e de responder mal a esse cara ou de não atender esse cara. Porque o que para mim é um não numa conversa de 1 minuto, para o cara é perder o aniversário da filha dele, a formatura da filha dele. É algo marcante, né, que vai influenciar na infância, na vida da pessoa, da outra pessoa, da criança. Exato. Então, pequenas decisões que eu tomo hoje, elas têm um grande impacto na vida das pessoas. E a partir desse momento eu entendo que eu não tenho mais tanto o direito de ser quem eu sou o tempo todo. As pessoas merecem isso de mim. Elas merecem que eu module muitas vezes o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero dizer, porque eu preciso dar para os meus militares a resposta que eles merecem de mim, que é sempre a melhor, mais técnica, mais profissional possível. E mesmo que eu esteja num dia bom, num momento bom, numa situação boa, eles merecem de mim sempre o meu melhor. A população, né, que em última instância quem vai ser atendida por esse meu militar, merece o melhor dele e, por extensão,
de mim também. É, realmente é preciso uma maturidade emocional, né? Sim. Tenente, e depois da formação, o senhor passou por cidades maiores, como Maringá, Apucarana, até chegar em Cianorte em 2022. O que representa essa mudança de contexto e de território na sua trajetória profissional? É muito interessante ver a diferença das cidades, né? Sobretudo as semelhanças entre Maringá e Cianorte, que são construídas arquitetonicamente de maneira muito semelhante, né? Foram ambas feitas pela mesma empresa, pelo que eu ouço da história local. Em contraste, por exemplo, com Apucarana, que se desenvolveu de uma maneira muito mais orgânica, são municípios muito interessantes de analisar. Perfil de ocorrências também, como nós nos relacionamos com as prefeituras, com o SAMU, com a polícia militar, tudo isso é muito diferente em cada região. A formação dos militares também muda muito, porque, novamente, né, como nós temos uma estrutura hierárquica muito rígida, o comando ele define muito a tropa. A gente tem um dizer na vida militar que é: a tropa é o espelho do comando. E muitas vezes um mesmo comando do mesmo perfil passa muito tempo, ou vários comandos com o mesmo perfil por uma unidade, e isso marca a tropa. Então isso também é muito interessante. Mas digo para a senhora com tranquilidade, estou muito feliz aqui em Cianorte hoje. O perfil dos meus militares é sensacional. É muito bacana você falar que está muito feliz aqui, porque Cianorte merece, né, um corpo de bombeiros assim, com um comandante que realmente se preocupa com a cidade, se empenha. E Cianorte não é para você apenas um local de trabalho, né, mas é também um lugar de vínculo, de pertencimento. O que o senhor identifica como as principais características da cidade quando falamos de prevenção, riscos e o comportamento da população? Bom, eu acho que já falamos das coisas boas, né? Deixa eu começar pelas coisas boas. Eu vejo em Cianorte um grande espírito de corpo, eu gosto muito do senso de união das pessoas aqui, um senso de ajuda mútua, né? Tem um amigo desde a época que meu pai era militar aqui, que é o Camargo, da AD Norte. Ele é um cara que ele para o carro na rua e limpa árvore caída, ajuda gado que não é dele a parir. Então, isso é incrível, o tipo de pessoa que eu acho que. E ele é cianortense de nascença, né? O tipo de pessoa que eu vejo que realmente carrega esse espírito de Cianorte. Não é algo normal, né? É algo comum. Se fosse, não teria bombeiro. Se todo mundo que vê um incêndio florestal pegasse um galho e fosse lá apagar, a gente estava desempregado. Só que eu vivo muito esse espírito aqui. Esse espírito de ajudar o vizinho, esse espírito de corpo, é muito bacana ver isso na cidade. Aí, claro, tem seus problemas, né? Um dos maiores problemas que eu vejo hoje aqui é que ele é uma cidade que se desenvolveu bastante em pouco tempo, uma cidade relativamente jovem, né? E o pessoal que dirige ainda não entendeu isso, que eles já estão numa cidade que já é grandinha. Já precisa de um cuidado a mais. Exatamente. E muitas vezes o pessoal quer dirigir como se não tivesse lei e às vezes isso dá problema pra gente. A gente que normalmente atende esse pessoal, né? Tenente, e atualmente o senhor é comandante do pelotão e responsável pela área operacional da 4ª Companhia Independente. Na prática, o que isso significa e no dia a dia, quais decisões mais exigem um preparo emocional e técnico? Tá? Na prática, isso significa que os 12 municípios da Menorte, começamos lá em Ujuçara, terminamos lá em Tapejara, Cidade Gaúcha e Tuneiras do Oeste, subimos ali até Rondon, descemos até Terra Boa, então a Menorte como um todo é atendida por nós, tanto operacionalmente quanto no setor de prevenção. O que isso quer dizer na prática? Todos os eventos de todas as prefeituras, aniversário de Cianorte, aniversário de Rondon, de Tapejara, eu quero fazer um evento no Clube dos Velhinhos, tudo passa por nós. Tudo depende da nossa aprovação. Todas as empresas que abrem nessa região dependem da nossa aprovação. Nem todos os acidentes passam por nós. Hoje a gente tem uma cobertura do SAMU muito boa. São grandes colegas nossos aí, ombreiam em grande parte a demanda. Temos um apoio maravilhoso da Polícia Militar também, é uma das melhores polícias militares com as quais eu já tive o prazer de ombrear. É uma corporação aqui em Cianorte muito forte, muito técnica, excelentes profissionais. Só que tem demandas que não tem o que fazer. O bombeiro, a gente tem uma responsabilidade residual, ou seja, quando ninguém mais sabe o que fazer, quando ninguém entende como resolver aquele problema, normalmente vão chamar o corpo de bombeiros. Então, é muito difícil até eu te dizer assim, operacionalmente o que a gente não faz. Ou melhor, seria mais fácil dizer o que a gente não faz do que o que a gente É um faz. cuidado muito amplo com a população, né? Combate a incêndio estrutural, em florestas, em veículos, em produtos perigosos que porventura derramem numa via, acidentes em rodovia, acidentes domésticos. Se a gente for falar de resgate de animal de todo tipo, animais presos, entalados, atolados, animais de grande porte em via, vixe,
ocorrência que não para mais. Eu poderia passar aqui metade do programa só falando. Falando das ocorrências, né? Eu gostaria de perguntar sobre algumas que têm acontecido com frequência. Nós vivemos um verão de calor intenso, rios, piscinas, né, áreas de lazer cheias. Nos últimos tempos, tem surgido relato de afogamentos e situação de risco na região. O que está por trás desses números e desses comportamentos? Tá, então quando a gente fala de afogamentos e engasgamentos, a gente tem que entender. É uma ótima pergunta, né? De onde surge esse comportamento? Nós temos um manual muito bacana de salvamento aquático, ele trata do perfil do afogado. Ele vai trazer estatisticamente, isso foi um estudo feito ao longo de anos, quais são os perfis de pessoa que normalmente se afogam. E o que foi descoberto, né? Em grande maioria, são pessoas que estão despreparadas para aquele ambiente. Muitas vezes, jovens, alcoolizados, que estão superestimando sua capacidade de natação, com trajes inadequados para a atividade. Esse é o nosso perfil do afogado, que a gente chama. O que é muito importante que essas pessoas elas tenham em mente? Primeiro, quando eu estiver contra o mar, por exemplo, ele é um inimigo que grita, ele fala alto, ele tem onda, o mar ele te afasta. Dificilmente você vai se afogar no mar brabo, porque ele vai te empurrar para fora. Você vai tomar água, você vai se apavorar, mas normalmente o mar vai te cuspir. E o rio já não. O rio ele é cruel, porque ele é silencioso. Então o rio ele tem buraco, ele tem correnteza, pedras que escorregam. Quando você perceber que você foi além da sua capacidade, você não tem mais chance de voltar. Infelizmente ali você já perdeu para o rio. E se você está com outros colegas que também não têm capacidade sequer de se sustentar, como que eles vão te salvar? Que é outro erro que nós já tivemos casos muito infelizes de um acidente que virou 4, 5 vítimas, porque um foi tentando salvar o outro e foram todos rodando um por um. E é muito triste de ver isso. Então, o que eu acho que é o mais importante, não superestimar a capacidade de natação individual, não achar que uma boia vai resolver o meu problema, vai salvar a minha vida, muito pelo contrário, ela vai dar uma confiança inadequada para a situação. Entender que eu sou pai, eu sou mãe, a gente tem que fazer um acordo de dizer assim, qual de nós vai cuidar do nosso filho agora? Quando está todo mundo cuidando, ninguém está cuidando. E aí, infelizmente, muitas vezes essas vidas são perdidas por bobeira, por desatenção, por descuido, por estar embriagado, por superestimar a capacidade de natação, e é triste de ver. E nós falamos aqui com o Tenente Moura e voltamos já. Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Estamos de volta aqui com o Tenente Moura para essa conversa super interessante e você nos acompanha aí, já compartilha essa entrevista com seus familiares, com seus amigos, para que todos tenham acesso a essas informações. Tenente, eu gostaria de pedir ao senhor para nos apresentar a sua equipe, o grupo que está a seu comando, até para que a população conheça e se sinta mais segura também. Claro. Aqui em Cianorte somos todos subordinados ao Major Trate, que é o comandante da companhia como um todo e dos 12 municípios. Somos subordinados a Maringá, que é um comando regional, que por sua vez é subordinado a Curitiba, onde está sediado o quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Aqui em Cianorte nós temos um pelotão, que é o da sede, que é o que eu comando, que atende os 12 municípios, tanto na parte preventiva quanto na parte operacional. Desses meus militares eu tenho hoje, via de regra, um caminhão e uma ambulância, que atendem esses 12 municípios, e temos o apoio das ambulâncias do SAMU, que também conseguem umbrear com a gente aí e dar um apoio nessas outras regiões aí.
Temos aqui também, sob comando direto do Major, um canil setorial. Temos aqui um dos canis mais fortes do Paraná. Temos aqui um dos militares, inclusive, que ele é referência nacional em atendimento de busca de pessoas. É muito importante trazer isso, porque Cianorte, mesmo sendo uma cidade de interior, né, é uma referência nesse sentido. Sim, existe uma certificação nacional para os cães de busca. E no Paraná, 2 edições foram sediadas no Paraná até hoje, ambas em Cianorte. Esse é o tamanho da potência de Cianorte frente à Cenotecnia para o Brasil. Cenotecnia seria o trabalho com os cães, né? Então temos excelentes cenotécnicos aqui, a comando do Major Trate, que também apoiam o setor operacional, né? Não são subordinados neles diretamente, mas eles dão um grande apoio aí em várias situações, e também ao resto do Paraná e do Brasil. Atuaram em Brumadinho, Prudentópolis, Rio Grande do Sul, várias tragédias agora, mas recentemente em Rio Bonito. Temos aí vários militares atuando nessas frentes. Da parte preventiva hoje, nós temos uma demanda grande, mas conseguimos dar uma vazão muito boa para ela. Nossos prazos dificilmente passam de 1 semana para qualquer vistoria ou análise. A gente tem um efetivo muito bem empenhado, são pessoas de alto gabarito. Então, como eu disse para a senhora já mais cedo, né, é uma das melhores unidades pelas quais eu passei. Nosso efetivo operacional extremamente técnico, extremamente qualificado, buscam qualificações fora, muitas vezes pagando até do próprio bolso para se qualificar. Pessoal que tem um interesse em melhorar, tem interesse em salvar vidas com mais qualidade, tem um interesse em proteger o cidadão da melhor maneira possível. Tenho muito orgulho de pertencer a essa unidade aqui. O que mais que eu posso dizer para a senhora? Quanto a atendimentos, o crescimento de Cianorte afetou bastante os nossos atendimentos. O primeiro ano que eu cheguei aqui, que foi 2023 para 2025, por exemplo, nós quase dobramos o número de ocorrências. Então, aumentou muito a quantidade. Devemos ter uma escola esse ano, não temos nada confirmado, possivelmente aconteça, talvez não, mas existe a possibilidade de que tenhamos uma escola de soldados novos aqui em Cianorte, que vai fortalecer ainda mais as nossas fileiras. Então é uma unidade forte, é uma unidade grande, que ainda está crescendo, mas cresce junto com o nosso atendimento de número de ocorrências, que também vem aumentando. Tivemos em 2024 aquele exemplo terrível de Parque Cinturão Verde, não sei se a senhora se recorda. Sim. Era eu, inclusive, oficial de área na data, que fiz a gestão de chão de fábrica ali, né? Obviamente que comandou a operação foi o major, mas ali aquela parte inicial, principalmente de chão de fábrica, de direcionamento do recurso, quem estava lá era eu junto com os meninos ali, e foi muito grave, foi muito sério aquilo. Uma das piores ocorrências que eu peguei até hoje, na verdade, espero nunca mais pegar outra daqui, ó. Quanto mais em Cianorte, muita fauna perdida, muita flora perdida, um dano ambiental muito grande, e a gente venceu ainda salvando muito mais do que eu achei que a gente seria capaz. De novo, né, temos uma tropa excepcional. Militares vieram na folga, trabalharam sem pausa, e militares que trabalharam praticamente a semana inteira. Infelizmente foi uma perda grande, mas como o tenente colocou, foi possível salvar, né, muito ainda. Muito. E, tenente, a cidade tem crescido, né, como o tenente colocou aqui, e há militares suficiente para cobrir todo esse crescimento? A equipe é suficiente? Olha, essa é uma dúvida interessante, até teria que ser feito um estudo para poder te dar uma resposta mais qualificada. O que eu digo para a senhora com os números que nós temos hoje, nós fazemos o nosso melhor, com toda certeza. Temos um tempo de atendimento muito bom, tivemos inclusive um elogio prestado para nós agora no final do ano passado na Câmara. Tivemos 3 militares que, inclusive falando, né, de engasgamentos, foi levado um bebê até o quartel, já depois do expediente, 7 horas da noite, com as vias aéreas obstruídas. Os militares, em menos de 30 segundos, já estavam dentro da viatura com esse bebê indo pro hospital. O que, para mim, assistindo aquele vídeo, foi algo incrível, porque eles saíram dos seus alojamentos, de novo, além do horário do expediente, não estavam em horário de atendimento normal. Saíram dos seus alojamentos, já estavam fardados, já estavam com esse bebê dentro da viatura em 30 segundos. De novo, é uma tropa de excelência. É uma dedicação pelo próximo mesmo, Sim, né? sim. É fazer por amor. Perfeito. O pessoal realmente ama o que faz, na sua grande maioria. Claro, há exceções, mas falamos de maneira holística, né, de maneira geral. São pessoas excelentes, são profissionais excelentes, muito humanos, têm muito carinho, muito cuidado pela população e tentam sempre fazer o seu melhor para salvar as vidas alheias.
Tenente, é muito importante isso que você nos trouxe aqui. Você que nos acompanha aí, compartilha essa entrevista. É de extrema importância que você tenha conhecimento do que o tenente está trazendo aqui, sobre os perigos, sobre as situações de risco. Ele está aí esclarecendo, então é muito importante. Convida as pessoas para assistir, compartilhe essa entrevista e vamos continuar aqui com o Tenente Moura. Tenente, quando falamos em afogamento, muitas pessoas ainda acreditam em mitos, que é barulhento, visível, fácil de perceber. Na realidade, como essas ocorrências acontecem e por que elas são tão silenciosas e rápidas? Perfeito. É um mito muito cruel esse, porque não é realmente como acontece. Quando a pessoa ela começa a perder a capacidade de respirar, a última coisa que ela vai tentar fazer é gritar, né? Quando a gente grita, nosso primeiro instinto é o quê? Encher o pulmão e berrar. Mas se eu estou me afogando, todo o ar que eu tenho dentro de mim, eu quero manter aqui. A pessoa não vai gritar. Ela vai silenciosamente lutar, lutar, lutar e afundar, até não conseguir mais lutar. E já aconteceu na prática estava com meu pai, inclusive eu era criança. E uma outra criança estava no fundo da piscina, ninguém viu, quando ele tirou já completamente roxo, infelizmente. Mas conseguimos reverter. O lado bom, não tem lado bom, né? Mas uma característica marcante do afogamento, do engasgamento, é que se houver alguém presente que sabe como lidar com isso, como abordar essa situação, normalmente ele é reversível, na maioria dos casos. Então, se tem alguém lá preparado para lidar com a situação, a gente consegue reverter, muitas vezes. Claro que não existe regra absoluta, né? Tenente, grande parte dessas situações poderia ser evitada com informação e atenção básica. Quais são os principais erros que o senhor observa, especialmente em rios, piscinas e propriedades privadas? O primeiro deles, como a gente já comentou, é uma pessoa despreparada tentar salvar outra pessoa despreparada. Então, se um colega meu está se afogando, eu estou vendo ele, e eu não sei nadar, o que eu tenho que fazer imediatamente? Eu tenho que tentar alcançá-lo com algo. Uma vassoura, uma corda, uma lona, alguma coisa firme o bastante para eu poder puxar essa pessoa, mas que eu consiga, da minha segurança aqui, sem expor ao risco, trazê-la de volta. Em hipótese alguma se jogar junto, não. Se eu não sei nadar, eu vou ser mais uma vítima, né? Agora, ao invés de ter um problema, vamos dois. Especialmente se estivermos sozinhos, porque quem vai chamar o socorro agora? Então, se eu não consigo alcançá-la, mas eu tenho uma boia, eu tenho um colete, eu tenho algum objeto flutuador, eu vou tentar lançar isso a ela. Segundo reflexo que eu tenho que ter. Se eu não sei nadar, não adianta eu tentar qualquer coisa além disso. Agora, se eu sou um nadador exímio, tenho confiança, nado desde a minha infância, já treinei para fazer isso, sou guarda-vida civil, opa, aí você pode tentar ir lá levar algo até ela para ela se segurar. Mas muito dificilmente uma pessoa sem treinamento, sem preparo adequado para isso, vai conseguir retirar alguém da água. É um esforço muito grande. Agora, essa pessoa já está num processo de afogamento, então já passamos dessa etapa. A primeira coisa que eu vou fazer, se eu tiver mais alguém, é pedir para esse alguém chamar socorro. Se eu já conseguir retirar essa pessoa ou não, aguardo socorro para retirá-la. Se ela já foi retirada, a gente começa as manobras de desafogamento. E aí eu não vou nem tentar explicar isso aqui agora para a população, porque é algo muito perigoso de se fazer se eu não tenho domínio da técnica. O que eu sugiro para quem está assistindo aí a gente? Busca um curso, assiste um vídeo oficial do Corpo de Bombeiros, busca algum conhecimento especializado para que você possa salvar a sua família. Porque, Jesus, é algo que, se a pessoa tentar fazer de maneira despreparada, de maneira desqualificada, às vezes ela piora a situação. Então acaba, ao invés de ajudar, atrapalhando. Então é melhor não correr o risco. A garganta da pessoa, vai estapear tudo, coitada da vítima lá, a gente já viu coisa feia acontecendo. Então, assim, eu tenho até receio de dizer para a população, né, vá lá e tente alguma coisa, porque eu não sei o que as pessoas são capazes de tentar. Na verdade, eu sei. Então, é por isso que é perigoso. Então, se especializem, façam treinamentos adequados em locais que são regulamentados para isso, e aí sim. Existe algum portal, algum site que a pessoa pode entrar para fazer? Com certeza. Tanto o nosso site do Corpo de Bombeiros, ele tem algumas instruções lá, no nosso Instagram tem várias instruçõezinhas básicas. Todo ano, nesse contexto de Operação Verão, a gente posta vídeos institucionais que falam sobre o tema, com algumas demonstrações básicas de desafogamento, de Heimlich. Temos também um portal da Defesa Civil, que tem várias instruções bacanas para a população. Quem quiser ir lá também consegue encontrar isso. O Corpo de Bombeiros ele tem isso bastante disponível.
Tenente, e nas piscinas privadas o cenário muda, mas o risco continua, né? Qual é o erro mais comum dentro de casa que o senhor observa repetidamente? Desatenção. E não só para afogamento, bem nesse caso, né? Desatenção e aí pior, seguida do desespero, né? Então, primeiro, eu não dou atenção suficiente e necessária para cuidar da minha criança, e depois que o problema acontece, eu me desespero e pioro a situação que já não estava boa. Então, é aquilo que a gente comentou mais cedo. Não existe todo mundo tá cuidando da criança. A gente está aqui numa festa aqui em casa, numa piscina privativa, estamos no clube. Estamos de olho, não. Tá todo mundo olhando, vai acontecer o quê? Tá todo mundo aqui. Não. Quem tá cuidando do meu filho? É meu filho, é minha criança. Quem é? Sou eu ou é minha esposa? Ou é uma tia, ou é alguém? É o irmãozinho, irmãzinha dela. Criança não cuida de criança, gente. Então, assim, primeira coisa, cuidem dos filhos dos senhores. Isso é muito importante. Eu não consigo frisar isso o suficiente. A quantidade de acidentes que a gente pega por desatenção é terrível. E aí, segundo, né? Tá, aconteceu. Muitas vezes até não é por desatenção. Tem situações que elas são complexas. Aconteceu. E agora, o que a gente faz? Mantenha calma. A criança, ela consegue falar, tossir ou respirar, é um sinal de que ela pode estar, sim, em uma obstrução de via aérea, mas não necessariamente é gravíssimo. A gente tem um certo tempo, um certo lastro para tentar gerir isso. Agora, ela não respira, não tosse, não consegue falar nada. Vias aéreas totalmente obstruídas. Isso agora para a gente é um quadro bem mais alarmante. Então agora a gente já tem que tomar todas as providências adequadas para isso. Que são o quê? Se eu não sei fazer a manobra de desafogamento, eu vou chamar o corpo de bombeiros o quanto antes nesse local, nessa cena. Tenente, e muitas pessoas só entendem o risco depois que acontece algo, né? O que o senhor já viu que nunca mais esqueceu em ocorrências de afogamento? Olha, de afogamento foi uma tristeza. Foi recente agora, em novembro do ano passado, outubro. Nós fomos acionados ali para Tuneiras do Oeste, numa região de plantio. E havia um lago no meio dessa região. O pessoal do retiro de igreja estava lá fazendo um retiro espiritual. E eles decidiram entrar num lago que havia lá, sem saber da profundidade. Um lago muito pequeno, muito pequeno. De uma distância de uma margem em outra 6 metros, mais ou menos. E eles, decididos ali a nadar, pegaram um tronco, nenhum deles sabia nadar, em calça jeans. Lembra que eu falei para a senhora mais cedo, pensando afogado? Nenhum deles sabia nadar, de calça jeans, camisa social. Um deles, inclusive, era deficiente físico, não tinha um dos braços. E foram lá nadar no meio desse lago. E esse rapaz que era deficiente, por um motivo ou por outro, não conseguia se segurar no tronco e caiu. E o colega dele, que também não sabia nadar, que era o pastor, ficou tentando pescar ele com a mão. Só que o que eles não sabiam é que esse lago tinha 6 metros de profundidade. E primeiro chamaram o SAMI, que são ótimos profissionais, são excelentes, só que eles não são preparados para a busca aquática. Eles não têm as ferramentas suficientes e necessárias para tirar um corpo de dentro do lago. Depois que chegou a básica do SAMU, a avançada do SAMU e o aéreo do SAMU, nós fomos acionados. Eu estava de serviço um dia, inclusive. Eu não sabia disso. Eu achei que a gente estava sendo acionado no momento zero. E pelo nosso protocolo, até 1 hora de retirada, a vítima ainda tem chance de reversão. Porque a água ela mantém a oxigenação no cérebro numa condição adequada. Se fosse na rua uma parada nessa situação, a gente nem tentaria reverter. Mas num lago isso é muito possível. Então a gente deslocou em urgência, pedimos para uma equipe de apoio preparar material de mergulho, mas na nossa cabeça, se essa vítima afundou agora, a gente pode salvá-la. Mas ela já estava lá há algum tempo. Que a gente não sabia. Então chegamos na cena, mergulhamos, eu e 2 colegas. Por sorte, eu consegui encontrar a vítima no mergulho livre, tirei ela do ar, começamos as manobras de reanimação. Depois que a equipe do SAMU estava na cena, veio ali ajudar a gente a reanimar, falava assim para eles: mas pessoal, essa vítima já está embaixo do lago faz mais de hora. Assim, triste demais. É triste porque a gente fez um tempo recorde para sair do quartel, chegar na cena, retirar Vocês se empenharam para tentar trazê-lo com vida do fundo do rio. E o que é o mais triste, se a população que estivesse lá na cena conhecesse o trabalho do Corpo de Bombeiros, ao invés de ter chamado o SAMU de novo, não desmerecendo os profissionais, são ótimos profissionais naquilo que eles fazem, que é atendimento médico, pré-hospitalar, não busca aquática. E aí, se a população tivesse esse conhecimento, talvez essa vítima tivesse viva hoje. Mas infelizmente... E se os jovens não tivessem se colocado em risco sem saber nadar, entrar em rio? Aí era melhor ainda, né? Nossa, muito preocupante.
Tenente, existe uma falsa sensação de controle, especialmente entre adolescentes, né, jovens, adultos, como o senhor colocou aqui. Por que o excesso de confiança é tão perigoso na água? Porque muitas vezes as coisas elas começam como brincadeiras ou como testes de coragem e elas vão saindo de mão, elas vão saindo do controle. E especialmente para a juventude masculina, existe uma necessidade de se provar entre seus pares, o que leva a ações inconsequentes. A gente vê isso o tempo todo, em todo tipo de acidente. Acidentes automobilísticos, acidentes que envolvem violência. Grande parte da violência hoje é perpetrada por jovens homens, né? Moto, corridas de moto. Perfeito, né? O pessoal querendo se provar, querendo encontrar o seu lugar nesse mundo masculino, que é muito violento mesmo, e muitas vezes, infelizmente, se coloca nessas situações de risco. Tenente, outro acidente que acontece muito nas famílias, com crianças e até mesmo com adultos, é o engasgamento. Qual que é o maior fator de risco para que aconteça esse acidente e como prevenir? Tá. Para nós, engasgamento, ele vem com a nomenclatura obstrução de vias aéreas por corpo estranho, o OVAS. Se eu falar OVAS aqui, me perdoe porque eu estou me referindo a isso. Com neonatos, bebês muito pequenos, normalmente o fator principal vai ser o leite. Via de regra, é algo fácil de reverter, se a gente souber como fazer. Novamente, né, clamo à população, se eduque, vá atrás desse conhecimento, é imprescindível. Para os bebês agora, já em fase um pouquinho maior de desenvolvimento, vai ser pequenos objetos que eu deixo solto pela casa, uma comida que eu não piquei no tamanho adequado para o meu filho comer, esse tipo de erro. E, de novo, muitas vezes por desatenção, por eu ter deixado um Lego muito pequeno do lado dele, ou um brinquedinho, ou enfim, alguma decoração de casa. A criança até ali os 2 anos está numa fase muito oral, né? Tudo ela quer pôr na boca, ela conhece o mundo pela boca, né? Isso é muito perigoso. A partir dos 2 anos, aí a gente entra no que são os riscos basicamente para todos, né? Que são alimentos muito grandes que eu tento engolir e não consigo. E a gente pode ter obstruções parciais ou totais. Se eu tenho uma obstrução parcial, como que eu reconheço ela? Eu consigo tossir, passa um pouquinho de ar ainda, eu consigo uma pequena troca gasosa com o ambiente, e por vezes eu consigo até vociferar alguma coisa. Aquele som rouco, aquela rouquidão, eu ainda consigo trazer algum tipo de gesto auditivo, de som. E aí, eu preciso induzir a tosse em mim mesmo, então eu vou forçar aquela tosse, enquanto me encaminho o mais rápido possível para o atendimento médico, ou chama atendimento médico até mim. Se a obstrução for total, então eu não consigo emitir sons, não consigo emitir ruídos, não passa ar algum. Eu vou perder a consciência muito rapidamente. É imprescindível que alguém realize as manobras de Heimlich imediatamente, que não são mais manobras de Heimlich agora, né? São as manobras de desengasgamento mesmo. E eu preciso que alguém realize elas no local imediatamente para que eu reverta isso. Ou eu tenho um grande risco de entrar em parada respiratória, que vai ser seguido por uma parada cardiorrespiratória. E esse é o grande perigo aí. Lembrando de tomar muito cuidado quando você vai pôr a mão dentro da boca de alguém, tentar pinçar objetos na garganta de alguém, não é um método adequado, não é um método recomendado pelos manuais mais recentes de desobstrução de vias aéreas. Porque isso pode atrapalhar ou até empurrar para que a pessoa fique mais sufocada? Exatamente isso. Ou ainda, é uma pessoa que ela está num processo de dor extrema. Arrancar meu dedo ali para aquela pessoa é algo muito possível. A pessoa pode fazer sem uma atitude meio inconsciente, simplesmente fazer. Vai fletir todos os músculos dela pela dor que vai ser ela estar em parada respiratória. É possível. Tenente, você mencionou aqui atitudes que não são legais na hora do acidente ali, de um engasgamento, né? E quando falamos do engasgamento, o desespero costuma levar a atitudes erradas. Quais são os mitos mais perigosos que o senhor vê que as pessoas reproduzem? Toma uma água aí que passa. Como a senhora mesmo falou, muitas vezes eu vou só estar piorando a obstrução desse cara que já não está boa. Vou tentar tirar com o dedo na garganta, vou tentar pinçar isso com os meus dedos. Muitas vezes, de novo, vou estar piorando a situação, vou estar ainda ferindo as vias respiratórias, a garganta ali dessa pessoa. Que mais que eu vejo que são erros muito comuns? Bater nas costas. Não, Isso vale, ajuda? assim, se souber fazer da maneira adequada. Por isso que eu falo para a população, né? A gente tem que se educar. Existe uma forma correta de bater.
Eu já vi gente estapeando as costas da pessoa de um jeito que parecia que ia arrancar o Tava pulmão fora. espancando, né? Exato. Além da pessoa ficar engasgada, ainda ficar Já vai com apanhar. as costas todas doloridas depois. Exato, também não é o caso, né? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Manobra em height mal feita, gente apertando o intestino da pessoa, é, totalmente mal posicionado. E, de novo, além de eu não estar ajudando, eu estou atrapalhando, né? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que buscar se especializar para a gente atuar de maneira adequada. De novo, o excesso de confiança, né? Eu não deixo que eu resolvo, mas eu não tenho a mínima noção do que eu estou fazendo. Isso é perigoso. É extremamente importante ter esse cuidado. Eu brinquei aqui, né? A gente está tentando descontrair um pouquinho, mas é extremamente sério esse assunto. Então, eu já peço que você compartilhe essa entrevista, que vai ser muito importante que as pessoas tenham conhecimento do que o tenente está trazendo aqui para nós. O Corpo de Bombeiros hoje, ele não atua ministrando instruções para civis dessa maneira ampla. Existem algumas instituições que entram em contato com a gente, pedem esse apoio para nós, e a gente consegue atendê-las dentro das nossas possibilidades. Mas individualmente, assim, abrimos as portas para recebê-los e instruí-los. Hoje a gente não tem perna para isso, né? Nosso efetivo ele é limitado às atribuições que a gente consegue operar, e infelizmente uma delas que a gente não consegue fazer é exatamente esse tipo de instrução. Seria muito bacana se pudéssemos, mas hoje não podemos. Mas existem as outras maneiras ali, como o tenente colocou, de buscar pelo Instagram, pelo site do Corpo de Bombeiros, para que a pessoa possa estar informada o mínimo possível, pelo menos. Perfeito. E nada melhor do que fazer um curso formal de primeiros socorros, um curso de 8 horas. Em um dia, a pessoa que está em casa assistindo a gente pode procurar, tem várias instituições muito bacanas aí. Não vou citar nenhuma porque eu não posso indicar ninguém, né? Mas tem várias instituições, abrir o Google e pesquisar sobre, vão encontrar, são 8 horas de curso que pode salvar a sua vida de alguém que você ama. Tenente, e existe diferença clara entre urgência e emergência. Como um adulto comum pode identificar quando a situação já é grave? Falando de ováceo, de engasgamento? De todas as formas, tanto no engasgamento como com relação à água. Tá. Para os casos de ováceo, né, de obstrução de vias aéreas. Então, se a pessoa não consegue tossir, respirar ou emitir qualquer tipo de som, é emergência, é muito grave. Se ela ainda consegue respirar minimamente que seja, tossir minimamente que seja, aí não deixa de ser grave, mas a gente consegue trabalhar essa situação de uma maneira um pouco mais calma. Consegue pedir para ela induzindo tosse enquanto a gente vai encaminhando ela para o hospital. Quando a gente fala de afogamento, aí a gente tem graus no Corpo de Bombeiro que eles vão sendo definidos pelo tipo de afogamento. Então nós temos o grau 1, que seria meramente tosse, que vai até o grau 6, que seria daí realmente parada respiratória. Então dentro desse espectro aí, eu diria que o fator mais decisivo para dizer se a pessoa está muito grave ou não é a existência de espuma. Quando ela abre a boca dela, quando a gente for examinar a face dela, se houver espuma, a gente sai de uma ocorrência leve e passa para uma ocorrência grave. Essa espuma é um sinal de que houve contato da água com os pulmões dessa pessoa. E aí isso para nós já enseja uma ocorrência de gravidade maior. Então vejam o quanto é importante nós nos atentarmos a esse tema. Eu estava aqui pensando durante a entrevista com o Tenente Moura se eu deveria falar sobre isso, mas aconteceu uma situação muito delicada, inclusive com o meu filho. Então foi muito desesperador vendo ele sufocado, asfixiado, com engasgamento. Então é muito importante que busquemos ajuda, que busquemos entender um pouco, né? Você não precisa ser um especialista, mas entender um pouco sobre isso, até para que a gente possa se prevenir da melhor maneira e ter esse cuidado com os nossos familiares, com os nossos amigos. Tenente, se o senhor pudesse deixar uma orientação clara e objetiva agora para quem está nos assistindo, os pais, os responsáveis, adultos, qual seria o principal cuidado que salva vidas quando o assunto é afogamento ou engasgamento? Use roupas de cores quentes nas suas crianças, tenha um responsável claro para quem vai estar cuidando delas. Não beba em locais que você está pondo sua vida em risco, principalmente se você não sabe nadar. Não superestime sua capacidade de natação. E vamos ter cuidado, especialmente para as nossas crianças, que é um negócio muito triste, como a senhora mesmo falou. É um desespero, são situações que mesmo a gente, como operador de segurança pública, não tem facilidade, não tem tranquilidade em atender. É muito, muito ruim. É muito preocupante, é desesperador você ver a criança ali, né, mal. Então, realmente é muito importante trazer esse tema aqui, compartilhar esse tema com toda a cidade, com toda a região, esse conhecimento, né, para a cidade e que as pessoas possam buscar, né, mais conhecimento, quanto mais, melhor. E além desses perigos, o ambiente doméstico esconde outros riscos silenciosos também.
Quais cuidados simples o senhor considera essenciais dentro de casa? Primeiramente, quando a gente for falar de tomadas, ter elas protegidas, quinas protegidas, materiais que são produtos perigosos, detergentes, alvejantes, produtos químicos, tê-los longe do alcance de crianças. Se a minha criança já tem capacidade de discernimento, sempre explicar para as crianças o que está dentro de casa, por que aquilo é ruim, como aquilo é tóxico, como aquilo é terrível. Quando a gente for falar de panelas no fogo, sempre cuidar para que a alça esteja para o lado de dentro da panela, não para o lado de fora, e essa criança pode tentar puxá-la. E, de novo, sempre estar explicando para as minhas crianças o porquê da importância delas ficarem longe daquilo. Mas, de novo, nada disso vai substituir a atenção, o foco de não deixar essas coisas acontecerem. A gente tem que estar sempre atento. Acho importante também, né? Se tiver uma panela de óleo pegando fogo, não jogar água no óleo pegando fogo, por favor, né? Sempre tampar essa panela, senão a gente vai gerar um fenômeno do fogo que, em resumo, vai ser uma explosão, exatamente. Vai ser uma explosão desse óleo ali na panela, pela ebulição da água, enfim, vai ser algo muito negativo. Então, conclamo a população aí, não tente apagar fogo em óleo com água. Sempre abafando essas panelas. Eu acho que de cuidados caseiros, de uma maneira bem rápida, é isso que eu tenho para passar. Muito bom, tenente. E nós estamos aqui indo para o final com o tenente Moura e eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Depois de toda essa trajetória, da infância dentro do quartel até o comando operacional hoje, o que ainda move o senhor a vestir essa farda todos os dias? Desafio de gerir pessoas. É algo muito gratificante quando a gente consegue pegar um militar que é bom e elevar ele. Quando a gente encontra, às vezes, um militar que está desmotivado ou que está no lugar errado, e acha o lugar certo para esse cara e ver ele evoluir, é algo muito gratificante. Muito difícil. Muito difícil, mas muito gratificante da mesma forma. Tenente Moura, muito obrigado pela sua presença aqui no Sobre Isso, pela sua participação. Foi de extrema importância para nós e para toda a região. Eu que agradeço o convite. O Corpo de Bombeiros está de portas abertas para os senhores. Os senhores aí, se passarem por alguma situação de emergência, disquem o 93. Vamos tomar esse cuidado, vamos lembrar desse número do Corpo de Bombeiros, para que quando algo aconteça a gente saiba quem chamar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. A história do Tenente Moura mostra que o cuidado não nasce no momento do resgate. Ele começa na formação, nas escolhas e na forma como a gente enxerga o outro. Afogamentos, engasgamentos e tantos riscos do dia a dia não são fatalidades inevitáveis. São, muitas vezes, consequência da falta de atenção ao óbvio. Que esse Sobre Isso nos convide a cuidar mais em casa, nos momentos simples e antes que o risco vire uma emergência. Eu sou a Josi Cozempo, o que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.